O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje nos fala sobre inveja e conciliação. Davi é aquele que enfrenta Golias, o guerreiro filisteu, consegue matá-lo e dispersar todos os inimigos de Israel. Saul, que era rei na época, ouve então algumas mulheres cantando que Davi matou muito mais inimigos do que o próprio rei Saul. E a inveja é despertada no coração do rei que agora quer eliminar Davi. Nesse momento entra em cena Jonatas, que além de filho de Saul, era também amigo de Davi. E nós vemos então aqui a inveja e a conciliação que aparecem como um tema desta leitura. A inveja de Saul que começa a se comparar com Davi e agora quer eliminá-lo, pelo fato de Davi agora estar em destaque. E nós vemos a conciliação desta pessoa que é Jonatas, que faz com que o seu próprio pai compreenda que aquilo que Davi realizou não diminui em nada quem era Saul, mas contribui para o reino de Israel. A inveja é sempre uma comparação da nossa parte em relação a alguém. Quando talvez nos sintamos inferiores àquela pessoa, por aquilo que ela é, ou aparenta ser, por aquilo que ela tem, ou apresenta ter. Então a inveja é sempre um sentimento de estar abaixo. E assim surge também o desejo de que o outro possa então abaixar se eu não consigo subir naquele patamar, né? Então nós precisamos entender esse mecanismo da inveja para nós não nos deixarmos levar por este pecado. Saul pensa em matar Davi porque se sente rebaixado, mas Jonatas, por sua vez, vai mostrar: pai, o que Davi está fazendo, na verdade, é bom para o próprio reino, o qual o Senhor está à frente. Então daí nasce em Saul uma nova consciência, né? O fato de Davi ter feito algo até que sobressaísse, não tirava nada de Saul. Nasce o respeito e também, quando nós temos fé, pode nascer a admiração, até daquelas pessoas que um dia talvez tenhamos invejado. E a inveja é um pecado que poucas pessoas admitem um dia ter caído nele.
É preciso muita humildade para reconhecer isso e também para olhar que Deus, Ele age por meio das pessoas e age também por meio de nós, se nós nos colocarmos como instrumentos seus, sem ficar se comparando com os outros. Porque Deus distribui os carismas de uma maneira muito criativa, de forma que dá talentos diferentes para as pessoas. Aquilo que o outro tem de bom, não tira nada daquilo que eu tenho de bom. Esta é uma atitude de humildade. E também o que o outro tem de bom e é colocado a serviço para o bem comum, é uma soma daquilo que eu também posso oferecer de bom. E nesse momento nós crescemos juntos, como a palavra hoje quer nos mostrar. Mas para isso é preciso que haja pessoas como Jonatas, conciliadoras, pessoas de bom senso, de diálogo, que ajudem ambas partes a compreender isso. Tanto aquele que talvez sinta a inveja, mesmo sem admitir, quanto aquele outro que talvez tenha feito algo e que não deve se orgulhar por isso, mas deve saber que tudo o que faz, quando é para Deus, realmente é para a honra e glória dele, não para a honra e glória própria. Nós vemos em Jesus, este que é Filho de Deus e veio à terra para mostrar a face do Pai, a bondade de Deus Pai. Então Jesus vai nos dizer por várias vezes que tudo aquilo que Ele fala e faz vem do Pai. Ele revela através das curas, através do seu ensinamento, quem é o Pai. Por isso que muitas pessoas se sentem atraídas a Jesus. Elas percebem que Jesus traz uma mensagem que toca os corações. Mas também existia muitas pessoas acometidas por diversos males físicos, mentais, espirituais, que no momento de desespero recorrem a Jesus. Talvez nem todas com fé, mas na busca só de aliviar aquele peso, aquela dor que sentiam. De toda maneira, muitas pessoas se sentem atraídas pelo Mestre, de maneira que uma multidão está ao redor dele e quase que o comprime. Então vamos pensar aqui, não é? Jesus, ele é quase que sufocado naquele momento. O que ele faz então? Ele pede aos discípulos que tragam uma barca ali à beira da água, onde ele possa subir. Não para se distanciar do povo, não para fugir das pessoas, mas para continuar anunciando o Pai através da palavra que traz cura, para que as pessoas também compreendam que não é no meio do tumulto que a graça de Deus acontece, mas quando as pessoas se abrem à ação de Deus. Então Jesus, que estava no meio do povo, agora ele se retira sem perder o contato com o povo, mas se colocando naquele lugar onde de fato ele pode anunciar, onde ele pode manter esta ligação com o Pai e também falar às pessoas. Esta barca para nós é a oração. Essa barca para nós é um momento também de introspecção. Quando para rezarmos melhor pelas pessoas e ajudarmos a elas, nós precisamos também fazer esse movimento de nos recolher um pouco, né? Porque senão pode acontecer que quem se doa sem se abastecer de Deus, depois não dê conta daquilo que é a sua missão. Jesus nos ensina em tudo, nos mínimos detalhes, em cada gesto. E Jesus, além de curar as pessoas de diversos males, doenças, em todos os sentidos, ele também as liberta de todos os males. E nós vemos aqui os espíritos malignos que reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. E Jesus, ele não se envaidece. Ele simplesmente, severamente diz para que os espíritos malignos se calem. Mas os espíritos malignos não estavam dizendo a verdade? Ele é o Filho de Deus, não é? Mas os espíritos malignos, embora falassem quem Jesus era, não se submetiam a Jesus no sentido de aderir a Ele, de servir a Ele.
Então não basta apenas nós dizermos quem Jesus é. Nós precisamos realmente nos render à vontade dele. Jesus fazia com que os espíritos malignos se calassem. Então eles se submetiam no sentido de que sabiam que com o poder de Deus eles não podiam, mas eles não permitiam que o poder de Deus agisse neles, porque os espíritos malignos, depois de decaídos, já não tem mais a possibilidade de voltar atrás, porque tem a consciência, a inteligência superior à nossa. Então, o erro deles foi definitivo. Nós, seres humanos, tão falhos como somos, temos a grande graça de recomeçar. Temos a grande graça de viver o tempo de conversão que o Senhor nos dá, para que nós possamos nos voltar cada vez mais para Ele. E o próprio inimigo de Deus, Satanás, tem inveja do ser humano, porque mesmo com a nossa fragilidade, a nossa pequenez, inconstância e até as nossas vaidades dentro do serviço a Deus, mesmo assim Deus nos dá novas chances, Deus nos toma como filhos amados. Deus realmente quer a nossa salvação, e o demônio, coberto de inveja e orgulho, é aquele que quer tumultuar tudo. Então não permitamos que a inveja tome conta do nosso coração. Vamos servir a Deus, reconhecendo quem Ele é, mas também aderindo a Ele, ou seja, seguindo a Jesus e deixando Ele transformar o nosso coração, curar o nosso interior, para que nós não apenas estejamos atrás de Jesus como aquela multidão, querendo algo dele, mas estando com Ele, deixando que a palavra dele nos transforme e verdadeiramente anunciando a sua palavra com a vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.